Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos dar início agora ao curso de Noções de Tecnologia Aplicáveis em Investigação Criminal. Essa disciplina ela já foi cobrada no edital de Santa Catarina para o cargo de delegado de polícia, agora veio como cobrança no Rio Grande do Sul e eu, como professor que já estou acompanhando vários concursos de delegado há algum tempo, acredito que ela venha para ficar. Venha em diversos concursos, inclusive aqui no concurso de delegado de Polícia Civil do estado do Paraná. Se você está chegando aqui de alguma forma que você não me conheça, meu nome é Lucas Petri, eu sou o delegado de polícia no estado do Paraná, eu sou professor de Direito Penal, Peças Procedimentais e Legislação Penal Especial e também professor de Noções de Tecnologia Aplicáveis em Investigação Criminal. Tenho a minha mentoria específica para cargos policiais, principalmente para a carreira de delegado de polícia, com alunos felizmente aprovados em todos os concursos de delegado de polícia. Todos os últimos eu tenho orgulho de ter um aprovado, tá? E eu decidi começar a dar aulas de Noções de Tecnologia Aplicáveis em Investigação Criminal, porque antes de adentrar no curso de Direito, eu trabalhava com computação. Eu formatava computadores, instalava softwares, dava uma olhada em hardware também, fiz vários cursos na parte de computação e apesar de não ter um nível superior, quando eu vi essa disciplina aliada ao estudo de direito penal e do que a gente já utiliza na delegacia de polícia, eu me ofereci para ser professor, ficou um estudo muito mais leve e eu acredito que eu consiga trazer isso para vocês. Na minha última prova de delegado de polícia civil do estado de Santa Catarina, em que eu fiz uma revisão de véspera, eu acertei as 5 questões da prova apenas na revisão de véspera, ali do Estratégia Carreira Jurídica, em que eu sou professor lá. Então aqui eu vou trazer para vocês um curso completo de noções de tecnologia aplicáveis em investigação criminal e para isso nós utilizaremos como base o edital do Rio Grande do Sul, tá? O edital do Rio Grande do Sul ele veio muito mais completo que o edital de Santa Catarina, então bem mais aprofundado também, tá? Não só mais completo, como muito mais aprofundado, então eu acredito que uma revisão de véspera não será suficiente dessa vez, mas sim várias aulas. Nós teremos no total 5 encontros, tá? Nesses 5 encontros eu planejo trabalhar o edital inteiro com vocês. Então deixa eu puxar o slide aqui para a gente dar início. Pessoal, curso de Noções de Tecnologia Aplicáveis em Investigação Criminal. E agora você deve estar até se perguntando, vendo essa aula, professor, será gratuito mesmo? Sim, pessoal, esse curso aqui, a nossa primeira aula nesse momento, eu já estou te prometendo que ele será totalmente gratuito, será disponibilizado nas datas abaixo aqui, se você estiver assistindo depois, possivelmente já estarão todas as aulas, todas as 5 aulas já estarão disponíveis, tá? E eu não vou cobrar nada por ele, inclusive eu vou deixar aqui o material com slides para vocês poderem estudar, imprimir, enfim, fazer o que vocês quiserem, desde que eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam aqui no canal, compartilhe com seu amigo concurseiro, porque nesse curso eu só estou pedindo realmente a divulgação. E me prometa aqui, em um curso que você gastaria 600, 800 reais nesse momento para essa disciplina específica, você vai gastar com a sua família, depois da prova você vai aproveitar um Natal bom com a sua família, vai aproveitar para fazer alguma coisa junto deles, que no final é o que importa. Entendido? É só isso que eu peço para vocês. Já deixo aqui meu Instagram também, @delegado.lucaspetri, tá? Meu Instagram aqui, @delegado.lucaspetri, deixa eu colocar o material, @delegado.lucaspetri. O que eu puder te ajudar, te tirar de dúvidas sobre essa disciplina, sobre direito penal, sobre o estudo para concurso público, basta você me chamar lá, que eu estou sempre à disposição. Entendido? Eu espero realmente que você goste dessa aula, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, enfim, que eu sempre posto conteúdos gratuitos que eu acho muito válidos hoje, pensando que eu fui concurseiro há não muito tempo atrás, né? Faz pouco mais de 3 anos que eu sou delegado de polícia e eu sei aqui o que realmente vai te ajudar nesse momento e eu sempre penso nisso. Entendido? Pessoal, vamos lá então dar uma olhada no edital do Rio Grande do Sul, tá? Deixa eu puxar o material inteiro aqui para vocês darem uma olhada comigo. Esse daqui é o edital, faltou um pouquinho aqui, tá? Mas muito pouca coisa. Esse daqui é o edital completo, então veja, um edital grande, extenso,
para essa disciplina com 5 questões no Rio Grande do Sul. Eu trouxe ele aqui repartido para vocês para ficar melhor, né? Então nós temos o primeiro ponto, crimes cibernéticos, tá? E tudo até aqui nós trabalharemos na aula 1, para você ter uma ideia, né? Aqui nós trabalharemos alguns crimes bem comuns, nós trabalharemos a diferença entre crimes próprios e crimes virtuais impróprios, tá? Essa diferença caiu na prova lá de Santa Catarina, então é bem importante, tenho quase certeza que vai cair nessa sua prova. Inclusive, já deixa eu te falar, eu dividi em 5 aulas porque eu quero acertar uma questão por aula com vocês e eu espero realmente que ao final dessas 5 aulas você vá preparado para a sua prova, tá? Não quero que você perca mais tempo com essa disciplina. Claro que você pode assistir uma revisão de véspera ou outra, mas aqui a ideia não é ter um curso resumido, não. É ter o curso completo, tanto que a gente vai passar pelo edital inteiro nessas 5 aulas. Possivelmente uma aula terá mais tempo do que a outra, porque eu dividi aqui de uma forma que vai ficar melhor para o seu estudo, tá? Então nessa aula nós trabalharemos crimes virtuais, cibernéticos, próprios e impróprios, trabalharemos engenharia social, trabalharemos phishing, trabalharemos vários conceitos que trouxe ali específico no edital. Quer ver? Dá uma olhada aqui comigo, dentro do material. Pessoal, nós trabalharemos, né, as classificações, trabalharemos alguns crimes que eles colocaram aqui como tipologias comuns, invasão de dispositivo informático, fraudes eletrônicas, né, como engenharia social, estelionato, pornografia infantil na internet, crimes contra a honra em ambiente virtual, crimes envolvendo redes sociais, aplicativos de mensagens, e-mails e ataques de ransomware, que é um tipo de malware, botnets e DDoS. Tá? Então hoje nós trabalharemos isso. Nas próximas aulas nós iremos trabalhar primeiro fundamentos de internet e conectividade, aqui será a nossa aula 2, tá? Que a gente vai trabalhar o que, pessoal? Deep Web, Dark Web, Web superficial, trabalharemos o Tor, que é bem importante, tá? Que é uma ferramenta de navegação anônima muito utilizada para o cometimento de delitos, tá? Nós trabalharemos também endereço IP, CGNAT, redes peer-to-peer, DNS, VPN, tudo isso daqui nós trabalharemos na nossa aula 2, tá? Que será uma aula aí muito importante, tá? Muito importante. Na nossa aula 3, nós trabalharemos alguns softwares que são ali utilizáveis sempre na nossa investigação policial, pessoal. Nós trabalharemos aqui a investigação de evidências digitais, tá? Nossa aula 3. Aqui a gente vai trabalhar, por exemplo, metadados, como funciona a investigação, trabalharemos extração de dados de dispositivos móveis e computadores, trabalharemos hash, enfim, bastante coisa aqui também. Na nossa outra aula, nós trabalharemos a tecnologia forense aplicada com noções de computação. Aqui sim, nós trabalharemos alguns softwares forenses que são utilizados na delegacia de polícia, como o próprio Cellebrite, que é muito utilizado aqui no Paraná, por exemplo. Trabalharemos cadeia de custódia da evidência digital, criptografia, blockchain, que quem aí investe em criptomoedas sabe bem disso já, né? Se não sabe, vai ficar sabendo mais ainda aqui. Uso de algoritmo, IA, enfim, bastante coisa aqui que pode cair na sua prova. E por fim, nós trabalharemos na aula 5, legislação e aspectos jurídicos, bem como aspectos tecnológicos das interceptações telefônicas e telemáticas, tá? Tudo isso daqui na nossa aula de número 5, tá certo? Tudo isso daqui. Beleza, pessoal? Então já deixei aqui certinho o que a gente vai trabalhar em cada aula para passar o edital inteiro, tá? A ideia é realmente você sair dessas 5 aulas totalmente preparado. Eu não quero que você perca tempo. Eu sei que a prova ali do Rio Grande do Sul tem 40 questões de português. O teu estudo deve estar muito puxado e essa é uma disciplina que muita gente não estudava. Então, nesse momento, eu não quero que você perca muito tempo com ela. Eu quero, obviamente, que você estude, que você vá bem, que você consiga gabaritar aí, trazendo esses 5 pontos para casa, porque eles podem ser a diferença na sua pontuação. Entendido? Não esqueça de compartilhar no seu grupo de WhatsApp, grupo de concurseiros, com seus amigos ali, que eu tenho certeza que pode ajudá-los, tá? Certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa classificação de crimes cibernéticos. Primeiro, o crime cibernético ele pode ser chamado de cybercrime. Acho que eu vou puxar o slide que fica melhor para vocês, né? Verem aqui.
O crime cibernético ele pode ser chamado de cybercrime, delito eletrônico, cyberdelito ou mesmo crime virtual. Pessoal, ele é conceituado como crime cometido por meio de equipamentos informáticos ou por meio da tecnologia de informação. Trata-se de um meio de cometimento do delito, tá? Uma forma de cometimento do delito, tá? Então aqui é bem importante, já que vocês saibam isso, que é uma forma de se cometer o delito. Se a pessoa utiliza ali um computador, se utiliza da rede mundial de computadores, se utiliza da tecnologia de informação, pronto, nós já temos um crime virtual. E o mais importante para vocês saberem, que eu acredito que será a questão da prova de vocês, é a diferença entre crime cibernético próprio e impróprio. O crime cibernético próprio é aquele cometido contra bens jurídicos relacionados à tecnologia da informação, pessoal. Aqui, o computador ou a rede de computadores é o alvo direto do crime ou o meio pelo qual o crime é cometido, e só pode ser cometido por ele, pessoal. Se não houver ali a tecnologia da informação, não tiver o computador, basicamente esse crime ele não vai existir. É um ataque aos próprios dados ou ao próprio computador, entende? O bem jurídico tutelado aqui é a própria tecnologia da informação. Então, vocês sabem o conceito de crime funcional próprio e impróprio. Crime funcional, por exemplo, é aquele em que, tirando a figura do funcionário público, o crime deixa de existir, correto? É um fato atípico. Mas aqui nós temos no que tange o sujeito ativo do delito. Aqui, no que tange aos crimes cibernéticos, nós temos o próprio objeto e o próprio sujeito passivo, que estará ligado, querendo ou não, aos dados daquele computador, aos dados daquela rede, certo? Então, não havendo isso, o crime não existe. Simples assim. É um crime que só pode ser cometido, tá? Só pode ser cometido via computador, via tecnologia aqui da informação, tá? É bem importante vocês saberem isso. Exemplos de crimes assim. O mais comum de todos, que inclusive está ali como tipologia comum do seu material, é o crime de invasão de dispositivo informático, né? Que por muitos é chamado do próprio hacker, né? Seria aí o próprio hacker. Ele é um crime bem genérico, mas ele é um crime cibernético próprio, pessoal. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim, então olha, ele pede ali o elemento específico, né? Com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou ainda de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, pena reclusão de 1 a 4 anos. Então notem, pessoal, que aqui nós podemos sim ter um sujeito passivo, uma terceira pessoa, correto? Mas nós teremos também como sujeito passivo dessa infração penal a própria tecnologia da informação, o próprio computador, os próprios dados, tá? Melhor falando, os próprios dados. Há um ataque direto aos dados, seja ali instalando alguma vulnerabilidade, seja simplesmente adulterando, entrando, invadindo ali algum sistema. Entendido? Então aqui um crime mais genérico, mas que caracteriza bem um crime cibernético próprio. Nós temos outros exemplos também, como por exemplo, o crime de inserção de dados em sistemas de informações, inserção de dados falsos, tá? Aquele que insere ou facilita o funcionário autorizado, tá? Então tem que ser o funcionário autorizado, isso daqui é bem importante. A inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano, tá? Pessoal, isso aqui é bem importante que você lembre principalmente. É um crime que também tem o chamado dolo específico, tá? Precisa ter esse fim aqui, essa finalidade. Tem que ser o funcionário autorizado, tá? É o sujeito ativo aqui desse crime. E aqui os verbos, né? Inserir ou facilitar, alterar ou excluir, tá? Então, bem importante, também é um crime cibernético próprio que, tirando aí os dados do computador, esse crime não existe. Simples assim. E nós temos também a modificação ou alteração não autorizada do sistema de informações. Note que, enquanto aqui nós temos um ataque aos dados em sistema de informações,
Aqui nós temos um ataque ao sistema, ao próprio programa, tá? Modificar ou alterar o funcionário, aqui não é funcionário autorizado, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Note também a diferença da pena, né? Detenção de 3 meses a 2 anos, reclusão de 2 anos a 12 anos, além da multa. Aqui, 1 a 4 anos, tá? Pessoal, por que essa diferença, tá? Por que essa diferença de pena, pessoal? É muito mais difícil, é muito mais complexo você achar uma modificação nos dados do sistema do que no próprio sistema, tá? O sistema é muito fácil de você detectar se houve alguma modificação nele em si, por exemplo, ele ter sido excluído em sua totalidade. É muito mais simples. Já os dados, pessoal, aí complica muito, tá? E o bem jurídico tutelado ali, ele acaba tendo muito mais valor e aqui a pena ali é muito maior, tá? Bem diferente, mas esses são os 3 exemplos de crimes cibernéticos próprios que mais aparecem em prova e você tem que estar ligado. Entendido? Nós temos esses 3 aqui. Pessoal, eu trouxe aqui para trabalhar com vocês uma questão Santa Catarina Delegado 2024, tá? Vem comigo aqui na tela, então, deixa eu puxar aqui. A expressão crimes cibernéticos admite uma subdivisão que classifica esses delitos em próprios e impróprios. Os crimes cibernéticos próprios são aqueles que se encontram previstos na Lei Carolina Dickmann? Não, né, pessoal? Cuja execução se exige o meio cibernético, âmbito que também ocorre seu aperfeiçoamento. Pois é, né? C, nos quais o sujeito ativo é um funcionário público. Não, né, pessoal? D, em que a rede mundial de computadores pode ser um meio de execução eleito pelo agente. Isso daqui é o impróprio, tá? Impróprio. O bem jurídico tutelado pela norma é a confiabilidade da rede de computadores comprometida pela conduta do agente. Não, tá, pessoal? Não é. É a própria tecnologia da informação, não é a confiabilidade da rede de computadores, tá? Então, B. Essa que tá a diferença, tá? A diferença da classificação você pode colocar nesse aspecto. Só pode ser feito via rede de computadores, via tecnologia de informação. Somente assim que se aperfeiçoa um crime cibernético próprio. Nosso gabarito aqui é letra B. B de bola, tá? B de bola. Uma questão bem tranquila aí da prova de delegado Santa Catarina 2024, né? Bem recente. Pessoal, e os impróprios? Os impróprios são aqueles crimes que eles não precisam ser executados, tá? Na rede de computadores. Não precisa ser utilizado via internet, via computador, via celular. Não precisa. Mas o agente escolhe aquele meio para aperfeiçoar a sua conduta, para cometer a conduta criminosa, que é um exemplo básico, o crime de estelionato, pessoal. O crime de estelionato não pode ser cometido fisicamente, como, por exemplo, um bilhete premiado? Claro que pode sim, mas a pessoa ela pode escolher também cometer o crime de estelionato como fraude eletrônica, que é aquele estelionato cometido pela internet, ou pelo computador, pelo celular. Então aqui nós temos um crime cibernético impróprio, que, apesar dele não precisar daquele meio, é o meio que o agente escolheu. Venham comigo aqui para a tela, rapidamente. Crime cibernético impróprio é o delito que viola bens jurídicos tradicionais, como, por exemplo, o patrimônio, né? Como, por exemplo, o patrimônio. Praticado de maneira eventual por meio da tecnologia da informação, como furto ou injúria praticado na via digital. São crimes que podem ser perpetrados de outra forma, mas que o agente escolheu o meio informático para a sua conduta. Retirando o elemento informático, o crime continua a existir. Ele não precisa necessariamente do meio informático ali para ele ocorrer, certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês também, tá? O exemplo eu acho que é mais fácil de vocês visualizarem, pessoal. É o crime de fraude eletrônica, né? Que eu acabei de falar aí. O crime de estelionato, que é a pena de reclusão de 4 a 8 anos, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, né? Porque a gente nunca sabe
até onde vai a criatividade do infrator. Então agiu bem aqui o legislador a colocar ainda, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo aqui, fazendo uma interpretação extensiva da norma, tá? Porque realmente a gente não sabe até onde vai a criatividade, pessoal. Mas sabe aquela ligação que você recebe, ou alguém se passa por você na internet, para o seu pai mandar dinheiro para você? Eu falo porque já aconteceu comigo aqui, meu pai já caiu em golpe na internet ali, via WhatsApp, em que a pessoa fingiu ser a minha pessoa e pediu dinheiro pro meu pai foi lá e ficou passando dinheiro. Já utilizaram a minha imagem, inclusive, dizendo que eu estava investigando um caso de pornografia infantil, de conteúdo de exploração sexual infantil, e que eu estava pedindo dinheiro para aquela pessoa para não continuar o inquérito. Então, assim, todos esses são casos aqui de fraude eletrônica, tá? Que eu queria, né? Alguém queria colocar aquela pessoa em erro, fingindo ser a minha pessoa para conseguir a consumação do delito, certo? Além disso, nós temos aqui crime. Pessoal, vários crimes podem ser cometidos, tá? Aqui não são apenas esses exemplos. Vários crimes podem ser cometidos via internet. Aqui eu trouxe os mais comuns, tá? Então nós temos também aqui o crime de perseguição. Então, perseguir alguém de forma reiterada e por qualquer meio, inclusive o meio eletrônico, tá? Inclusive o meio eletrônico, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando ali sua esfera de liberdade ou privacidade. E pessoal, aqui nós entramos nas tipologias comuns, tá? Primeira coisa, engenharia social, tá? Nós iremos trabalhar fraudes eletrônicas e engenharia social. Fraudes eletrônicas, vocês já viram ali o artigo 171A do Código Penal, certo? E o que é engenharia social, pessoal? A engenharia social se utiliza de diversas táticas para conquistar a confiança da vítima e induzi-la a agir de forma não intencional. As táticas comuns incluem se passar por uma parte confiável, atrair as vítimas com algo desejável ou criar uma situação falsa para obter informações. Os invasores também podem usar apelos emocionais à ganância, ao medo ou à curiosidade para incitar suas vítimas a agir. Pessoal, então saibam que em engenharia social nós temos um gênero muito grande de crimes e eu irei trabalhar com vocês os quais apareceram aqui no edital do Rio Grande do Sul, tá? Mas a engenharia social se subdivide em muitos delitos, tá? Em muitos mesmos. Quase todos aqui que são contra o patrimônio via meio virtual utilizam de engenharia social. Esse exemplo que eu falei do meu pai, ou o exemplo da senhorazinha lá, que ela pega, entra no e-mail dela e tem lá, Banco do Brasil, coloque aqui, precisamos atualizar o seu aplicativo para você ter acesso, coloque aqui sua senha. E na verdade é um terceiro invasor que mandou um malware para ela ali e está querendo a senha dela para ele utilizar em benefício próprio, pessoal. Tudo isso daí é engenharia social. A pessoa se vale de alguma tática para obter acesso aos dados daquele terceiro que seria a vítima aqui do delito. Tá? Vocês já viram casos, por exemplo, do sequestrador ali se passar por sequestrador, falando que estava sequestrando a filha da vítima e que estava pedindo dinheiro, né? Então a pessoa vai lá, passa dinheiro e a filha dele está na escola, nem sabe de nada, né? Enfim, tudo isso, pessoal, faz parte da engenharia social. E dentro da engenharia social nós temos o chamado phishing, tá? O phishing, pessoal, aqui envolve um invasor tentando enganar alguém para fornecer informações confidenciais de conta ou outras informações de login online. Todos os diferentes tipos de phishing então, são projetados para aproveitar o fato de que tantas pessoas fazem negócio pela internet, tá? É um tipo de engenharia social. Pessoal, vamos lá. Questão para a sua prova. O phishing pode se dar somente via e-mail. Falso. Pode se dar via as mensagens de aplicativo de mensagem também, tá? Também. Pode ser via e-mail? Pode, é o mais comum, mas pode se dar por aplicativo de mensagens instantâneas também, tá? E eu trouxe aqui para vocês um exemplo, aquele mais comum, que talvez até você tenha passado, eu espero que você não tenha caído, tenha se ligado nisso, que nós temos aqui uma print, né? Então vamos lá, prezado usuário, estamos enviando esse e-mail para os clientes informando que foi lançada uma atualização de acesso no dia 11/6/2015, frequentemente realizando atualizações visando tal. Ali é para você utilizar o botão atualizar para iniciar. Depois disso, o que vai acontecer? Você vai clicar nesse botão
e vai te mandar para uma página perfeita do Banco do Brasil, né? Para você colocar o seu login e a sua senha. Daí você vai lá e coloca, e todos esses dados estão indo diretamente para um terceiro que vai utilizar essas informações depois para retirar ali o seu dinheiro, tá? Inclusive, pessoal, a maioria das pessoas utilizam as mesmas senhas para várias coisas, né? Utiliza ali no celular, utiliza no banco, utiliza em conta do Instagram, utiliza assim a mesma senha em várias redes. E daí a pessoa descobrindo uma dessas acaba invadindo diversas redes, acaba dando muito problema, tá? Então o phishing, ele busca, tá? Ele busca via um malware, via redirecionando a pessoa para um site para ela colocar ali as informações de login dela, que vai direto para um banco de dados desse terceiro que vai utilizar em seguida ali para daí o fim dele, né? Fim ilegítimo, obviamente, fim ilícito dele. Entendido? Não existe um tipo penal de phishing, tá? Não existe. Aqui seria o artigo 154A, invasão de dispositivo informático, tá? E também o crime de estelionato ou às vezes o crime de extorsão. Então depende muito de quais crimes aqui nós podemos falar, certo? Pessoal, em seguida nós temos a pornografia infantil, tá? Esse nome para mim foi pessimamente utilizado aqui pela banca ali, Fundatec, tá? Deveria estar escrito conteúdo de exploração sexual infantil, tá? Esse que é o nome mais correto de ser utilizado, porque pornografia é só para maiores de 18 anos, tá? Então seria realmente conteúdo de exploração sexual. Mas enfim, é o que veio aqui, o que vocês têm que saber. São quando esses conteúdos são disponibilizados, às vezes até mesmo ao vivo na internet, tá? Principalmente na Deep Web, mais especificamente na Dark Web, que acaba sendo uma parte mais obscura da Deep Web, mas que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? E geralmente essas pessoas cometem quais crimes, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, nós temos o crime previsto no artigo 241A, lá do ECA, tá? Que é lá do ECA, que é o crime de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, tá? A gente vai trabalhar bastante esse crime dentro das aulas de redes peer-to-peer, também de VPN e também da Dark Web, tá? Porque é um crime que é muito cometido utilizando essas redes e essa ferramenta de navegação. Certo? Então aqui essas pessoas cometem esse crime disponibilizando conteúdos ou registrando esses conteúdos e distribuindo na internet. E nós também temos outro crime bem comum na internet, que é o crime de próprio aliciamento, tá? Aqui ainda tem, nas mesmas penas incorre quem? Assegura os meios ou serviços para o armazenamento, né, das coisas que trata o caput desse artigo, ou assegura por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens que trata o caput desse artigo. Pessoal, as condutas tipificadas no inciso 1 e 2, parágrafo 1º, são puníveis quando o responsável legal pela prestação de serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o conteúdo ao acesso ilícito que trata o caput desse artigo. Então, por exemplo, esse conteúdo está sendo disponibilizado em uma plataforma específica. Aí o delegado de polícia tem esse conhecimento, certo? E essa pessoa, ela é avisada para tirar aquilo do ar. Ela não coloca. Ela vai responder aqui por esse artigo, tá? E o outro crime que nós temos é o artigo 241D. Aqui sim, nós temos o aliciamento. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança, tá? Aqui só criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Nas mesmas penas incorre quem facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso, ou ainda pratica as condutas descritas no caput desse artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Lembrando a vocês que, caso tenha essa exibição da criança, ou seja, caso o agente ele consiga que essa criança se dispa ali na frente dele, né, fique nua, por exemplo, pessoal, nós temos o chamado estupro virtual, que é aquele que não tem contato com a vítima, tá? E já é, assim, pacífico nos tribunais que esse crime se encaixa perfeitamente
lá no crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, tá? Então, mesmo de forma virtual, nós podemos ter o crime de estupro de vulnerável. E ele vai responder por esses dois crimes. Se ele se utiliza, primeiro alicia essa criança e depois ele vai e comete o estupro de vulnerável, pessoal. Esse crime aqui é muito comum, tá? É muito comum, caso venha um caso concreto ali da Fundatec ou de outra prova que você esteja assistindo essa aula agora, pessoal. Caso venha um caso concreto, por exemplo, que o agente conheceu uma criança no Discord, conheceu no Roblox, conheceu em algum jogo ou numa sala de bate-papo e começou a conversar com a criança com o fim de praticar com ela ato libidinoso, fazendo aqui, assediando ela, aliciando ela. Pessoal, será esse crime do artigo 241D aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso ele consiga, então, por exemplo, a criança aceitou entrar numa videochamada com ele, começou a se despir, ele começou a se masturbar, enfim. Pessoal, nós teremos o crime de estupro de vulnerável também, tá? Também. Entendido? Então, caso venha esse caso concreto para vocês, lembrem desse artigo 241D do ECA, tá? Nós falaremos mais sobre esses delitos em um momento mais oportuno, mas esse daqui é o básico que você tem que saber sobre o conteúdo de exploração sexual infantil, tá? Nós temos também os crimes contra a honra, e aqui eu acho que vocês não terão muita dificuldade, né? Apenas relembrando quais são os crimes, né, pessoal? Então, nós temos aqui os crimes de calúnia, difamação e injúria cometidas por redes sociais, tá? Nós temos ainda... aqui não é agravante, tá, pessoal? Veio aqui, mas é majorante, tá? Que a gente já vai ver. Quando ocorre ali via rede mundial de computadores, tá? E tem que ter muito cuidado entre a liberdade de expressão e discurso de ódio, mas isso daqui é um tema para você trabalhar mais aprofundado, enfim, para uma fase oral, eu acredito, ou até numa fase discursiva, pessoal. Então, quais são os crimes que a gente tem que ver, né? Primeiro, crime de calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, via rede social, a pessoa vai e escreve, faz um tweet lá, que determinada pessoa cometeu um crime em tal data, enfim, dá até detalhes daquele delito, pessoal. Nós temos o crime de calúnia no meio eletrônico, tá? No meio eletrônico. Se der aso a, por exemplo, a instauração do inquérito policial, inclusive nós passamos para outro delito, tá? Nós passamos lá para denunciação caluniosa, tá? Então aqui pode até piorar muito, mas vamos ficar aqui nos crimes contra a honra. Primeiro, de calúnia, você imputa a alguém um fato falsamente definido como crime. Crime, não contravenção penal, tá? Nós também temos o crime de difamação e de injúria. No de difamação, você imputa um fato ofensivo à reputação daquela pessoa, tá? Um fato ofensivo que pode ser, inclusive, uma contravenção penal. Pode ser uma contravenção penal, tá? E por fim, o mais comum é a injúria, né, pessoal? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, tá? Injuriar alguém nada mais é do que xingar aquela pessoa, colocar ali um fato que seja ali, um fato não, né? Diretamente um xingamento, uma ofensa àquela pessoa, tá? E pode, obviamente, ser cometido via internet, faz um tweet, ou comenta na foto de alguma pessoa, ou faz um post ali no Facebook xingando determinada pessoa, pronto, nós temos aqui o crime de injúria, desde que chega ao conhecimento daquela pessoa e ela realmente se sinta ofendida, tá? Pessoal, o que é importante vocês saberem também, tá? Nós temos aqui duas possíveis majorantes, só que uma é mais específica que a outra. Nós temos aqui, no artigo 141, inciso 3, as penas aumentam-se de 1/3 se qualquer desses crimes, desses 3 crimes que a gente acabou de ver, é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria. E esse meio pode ser a rede mundial, concorda? Pode ser a rede mundial de computadores. Antes de 2019, se o crime for cometido, a gente utiliza isso. Mas, pessoal, em 2019, nós tivemos o seguinte: se o crime é cometido ou divulgado em qualquer modalidade das redes sociais mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Então, se é utilizado em rede social da rede mundial de computadores, nós temos o triplo da pena, tá? Bem importante isso daqui, tá? Bem importante. Vamos lá, continuando aqui então. Pessoal, crimes envolvendo redes sociais e aplicativos de mensagem. Aqui, basicamente, o edital ele trouxe isso pra gente, mas é quase todo o crime que a gente viu, né? Quase todos esses crimes eles podem ser utilizados via rede social, via aplicativo de mensagem. Só queria trazer alguns exemplos para vocês, que seria a própria clonagem do WhatsApp,
tá? Clonagem de Instagram, hack do próprio Instagram, tá? Entrar no perfil da pessoa, trocar a senha e tudo mais. E perfis falsos também podem responder, tá? A gente consegue chegar via técnicas de investigação a verdadeiro perfil daquela pessoa, quem é aquela pessoa, tá bom? A gente consegue fazer isso. Daí isso a gente vai ver numa aula posterior, tá? E pessoal, hoje ainda existe o deepfake, né? O que é o deepfake, pessoal? É aquele vídeo gerado por inteligência artificial em que a pessoa aparece perfeitamente falando. Então isso está sendo utilizado por alguns estelionatários, tá? Pode ser utilizado, por exemplo, nas eleições. Você pega uma foto da pessoa, pega a voz dessa pessoa e faz ela falando perfeitamente algo que você queira, tá? Então o deepfake é isso, você inventa uma imagem da pessoa falando. Isso assusta, tá? Assusta mesmo porque tá ficando cada vez mais real e os infratores estão utilizando dessa tecnologia para cometer esses delitos, tá bom? Pessoal, agora a gente vai entrar no último ponto aqui da nossa aula, que é o último ponto ali do edital que eu queria trazer hoje com vocês, que é o ransomware, botnet e ataques de DDoS. O que vocês têm que saber disso aqui, pessoal? Primeiro, vamos trabalhar o ataque de DDoS, pessoal. O que é o ataque de DDoS? Por exemplo, um site ou um aplicativo, ele tem um limite de pessoas que podem acessá-lo naquele momento. Se acessar muita gente, aquele site vai cair, né? Até teve um ataque de DDoS, talvez você se lembre, em 2020, no site do STJ. Caiu todo o site do STJ por ataque de DDoS, pessoal. Basicamente, uma pessoa, o que ela faz? Ela pega, manda diversos malwares, tá, para outras pessoas. Então você tem o hacker principal, por assim, só um invasor. Ele pega, manda diversos malware, e assim, eu tô falando milhares, tá? Para diferentes pessoas. Toda pessoa que abrir esse e-mail, esse arquivo PDF, enfim, qualquer coisa que ele cai no link que ele tá mandando ali, ele já vai ter acesso àquela rede. Daí o que ele faz? Ele pega todas essas redes e manda acessar determinado site. Então, olha, ele tem basicamente um monte de computador zumbi, que até nós temos aqui o nome chamado de botnet, tá? Que é isso, tá? Ele pega o hacker, ele pega diversas redes e ele consegue direcionar a invasão dele. Às vezes não é utilizado para isso, mas quando é um ataque de DDoS, é utilizado exatamente para isso, tá? Para fazer cair uma página, um aplicativo. E, pessoal, geralmente esse crime, ele vem acompanhado pelo crime de extorsão, tá bom? Então venha aqui comigo. Ataque cibernético que visa sobrecarregar um servidor, site ou rede com tráfego na internet, tornando-o indisponível para usuários legítimos. A principal característica é que o ataque usa múltiplos dispositivos comprometidos, então aqui uma botnet, simultaneamente para inundar o alvo, o que dificulta a identificação da origem. Nós temos aqui o crime, artigo 266 do Código Penal, artigo 154A do Código Penal e, eventualmente, artigo 171 ou artigo 158 do Código Penal. Por quê, pessoal? Porque, basicamente, ele invade um site, por exemplo, faz aquele site cair. Onde tem um lançamento do produto de uma pessoa. A pessoa colocou ali milhares de reais para aquele produto. No dia do evento, ele vai e faz aquele site cair. E o que ele faz? Ora, liga para aquela pessoa, se você não me transferir tanto dinheiro, o teu site vai ficar assim. Se você me transferir esse valor, pronto, teu site volta ao normal. Entende? Ele faz esse site cair, esse aplicativo cair. E às vezes, pessoal, tem empresas gigantescas, né, que perdem milhares e milhares de reais por hora, por minutos ali, daquele conteúdo parado, entendem? Por um sistema parado, por exemplo. Então imagina, né? O custo que vai dar, o prejuízo que vai dar para essa empresa, certo? E tem pessoas aí que fazem isso, tá? Nós temos aqui o crime, tá? Eu trouxe somente o 266, porque eu sei que é um crime que vocês não veem muito, tá? Então venho aqui. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Interromper esse serviço, perturbar, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. Detenção de 1 a 3 anos. Aplica-se a pena em dobro, olha que importante, tá? Lei de 2025. Aplica-se a pena em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública ou mediante a subtração, dano ou destruição de equipamento utilizado na prestação de serviço de telecomunicação, tá? Então aí uma novidade de 2025 que pode aparecer na sua prova. E pessoal, nós temos aqui os botnets também. O que é o botnet? Eu já expliquei para vocês, né? Então um invasor, ele pega um hacker, ele pega e envia diversos malwares, tá? O que é um malware, tá, pessoal? É um software malicioso. Então você não instala, por exemplo,
Eu estou utilizando aqui o PowerPoint para passar essa aula para vocês. Estou utilizando o OBS aqui para gravar essa aula para vocês, pessoal. O software é tudo isso, né? É tudo que a gente não pode tocar, mas que está dentro do seu computador. Enquanto o hardware é tudo que a gente pode tocar. Então esse computador aqui que eu estou apertando, que vocês não conseguem ver, né? Aqui o meu mouse, isso daqui é hardware. O software, o malware, é basicamente um software com um fim ilícito, com um fim maléfico. Então é um software que visa pegar informações de uma pessoa, fazer o programa dela cair, enfim, visa algo que não seja lícito, tá? Que não seja legal, tá? Pessoal, aqui no botnet nós temos uma rede de computadores infectados por um software mal intencionado e controlados por um invasor ou cybercriminoso. Os computadores do botnet, eles podem ser utilizados para iniciar ataques coordenados, como invasão de contas, ataques de negação de serviço distribuída, DDoS, tá? E campanhas de phishing, e também para roubar informações, né, confidenciais. Por quê, pessoal? Vamos dizer, essas pessoas, elas querem invadir, essa pessoa, ela quer invadir diversas contas. Concorda comigo que ela, utilizando uma rede de computadores gigante, ela consegue tentar diversas senhas para acessar uma conta? Concorda comigo? Ela em diversos computadores, ela vai tentando diversas senhas, pessoal. E aqui eu tô falando de milhares de acessos por minuto, tá? É absurdo o número que consegue ser feito dependendo do tamanho dessa rede de computadores. Consegue ter milhares de acessos por minuto. Por quê? Vai tentando diversas senhas, diversos logins para acessar ali os dados daquelas pessoas, tá? Para tirar dinheiro, enfim, para fazer aí o que eles quiserem, tá certo? Mas o botnet é isso. Eu até trouxe uma imagem aqui que eu retirei de um site, achei bem interessante. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Então nós temos o invasor, que ele é o coordenador dos bots, né? Ele é o coordenador dos bots. Nós temos aqui os botnets, que são todas, tá? São todas ali, todas as vítimas secundárias, por assim dizer, né? As vítimas secundárias já são computadores infectados, tá? Já são computadores infectados. E nós temos ali a vítima final, né? Então, por exemplo, ele quer fazer um ataque à rede social de alguma pessoa, ele joga todos os bots para essa conta. Ele quer fazer o ataque a um site de uma pessoa, tá? O site do STJ lá. Ele pega todos esses bots e joga para atacar aquele site. Quer detonar um aplicativo, ele pega tudo e joga para lá. Ele consegue direcionar da forma que ele quiser, tá bom? E por fim aqui, nós temos o chamado ransomware. E o que é isso? Venham comigo. É um tipo de malware, tá? Que impede o acesso a um sistema ou dado, exigindo um resgate para restaurar o acesso. Ele pode criptografar arquivos, bloqueando o acesso, e os criminosos geralmente solicitam pagamento, tá? Então nós temos o quê? Artigo 154A do Código Penal, mais artigo 158 do Código Penal, delito de extorsão, geralmente em criptomoeda, para fornecer a chave de descriptografia necessária. O ataque de ransomware pode ter consequências sérias, como a perda de dados e a interrupção de serviços essenciais. Pessoal, sempre pense no mais aqui, tá? Então, por exemplo, coloque um site de saúde pública, que está todos os dados ali de determinadas consultas de um município, de um estado. A pessoa vai e invade um site desse, tá? Nessa escala. Pode acontecer em escala menor, obviamente. Pensa que você vai lá, pega o seu celular, você pega um dia ali e tá com uma mensagem para você descriptografar ele. Pronto, daí vai te ligar uma pessoa em outro número, ou vai te mandar um e-mail, você vai ter que acessar ali, falando, olha, é 20 mil para você ter acesso a todos os seus dados de novo, senão não tem. Certo? Isso que é um ransomware. Ele basicamente bloqueia, seja com criptografia ou de outra forma, o seu aparelho, celular, computador, conta, faz esse bloqueio para você não conseguir esse acesso e apenas ele consegue te liberar. Tá certo? Isso que é um ransomware. Existem dois tipos, tá? O primeiro é o criptografado. O tipo mais comum, que mantém os dados da vítima reféns criptografados, que é isso que eu falei para vocês, né? Exige um resgate em troca do fornecimento da chave de criptografia necessária. E o outro, pessoal, é uma forma menos comum, chamado de ransomware de bloqueio de tela, que ele bloqueia todo o dispositivo da vítima, geralmente bloqueando o acesso ao sistema operacional. Em vez de ser inicializado como de costume, o dispositivo exibe uma tela que faz exigência de resgate. Então, basicamente, nessa, o seu celular nem iria ligar, iria ficar assim com a tela preta, meu gatinho aqui, iria ficar com a tela preta, só mostrando ali uma tela para resgate, tá bom? Certo? Pessoal, aqui
nós demos fim ao primeiro ponto que eu queria tratar com você sobre os crimes cibernéticos. Trabalhamos aqui em engenharia social, vários conceitos que eu tenho certeza, pessoal, que essa aula 1 será alguma questão da sua prova, tá? Não tem como, né? Uma prova para delegado de polícia vai cair alguma coisa que a gente tratou aqui diretamente dos crimes ou de formas diretas de engenharia social para obter dados, informações, enfim, tudo mais das pessoas, tá? Se você gostou dessa aula um pouquinho mais curta, me segue no Instagram, se inscreva aqui no canal, tá? Se inscreva aqui no canal pra valer, dá um curtir, deixa um comentário aqui embaixo me falando se você gostou, inclusive. Pessoal, não tô cobrando nada, estou aqui, daqui a pouco vou entrar em plantão hoje, inclusive, tô aqui com vocês, dando essa aula gratuita, realmente porque eu quero que vocês detonem nessa prova e sejam aprovados. E caso você tenha interesse em fazer uma mentoria específica para delegado de polícia, aí você pode ter acesso à minha mentoria individual, tá? Na mentoria individual, você obviamente tem acesso, essas aulas aqui são gratuitas, né? Lá você tem um material também, mas você tem material de todas as disciplinas, material resumido, direto ao ponto, que eu utilizei na minha preparação. Você tem acesso diretamente a mim, então você tem uma reunião individual comigo, você tem contato direto comigo via WhatsApp, você tem acesso a uma comunidade de alunos, reunião mensal coletiva, você tem acesso a todos os meus cursos já lançados até hoje, e a todos que serão lançados enquanto o aluno estiver ativo. Então, por exemplo, um curso de discursiva que vale ali 300, 400 reais, você vai ter acesso, tá? Você tem acesso ao seu planejamento de estudos, que eu só faço ali vendo o seu formulário, depois de ter uma reunião, é tudo bem certinho para você. Você tem acesso a materiais resumidos, direto ao ponto, a simulado objetivo e subjetivo, tá? Então, todos os simulados você tem acesso, pessoal. Então, assim, melhor mentoria possível, isso eu posso garantir para vocês, tanto é que tem aprovado em todos os últimos concursos para delegado de polícia, tá? Todos, tá? Aqui você tem uma visão, deixa eu até puxar um pouco mais a tela, você tem uma visão semanal, né, de como podem aparecer as suas metas aí, metas de revisão, metas de estudo, de exercício, tá? Tem essas metas pretas ali, por exemplo, pessoa que estava utilizando meus flashcards, então tudo bem certinho. Dentro da meta você tem acesso ao material de apoio, você tem acesso ao caderno de questões, então você não vai precisar ficar buscando questões, tá? Eu mesmo já montei diversos cadernos de questões ali para vocês e você vai lá, clica nesse link, já começa ali a fazer questão. Clica no outro link, já tem acesso ao material de apoio, assim, tudo muito certinho, tá? Tenho muito orgulho aqui da minha mentoria e você tem dentro do material de apoio o direcionamento necessário para o cargo de delegado de polícia, tá? Que você tem que fazer naquele dia, tudo muito certinho, tá? Muito redondo mesmo, tá? Os valores eu já deixo aqui também. Plano semestral 2.097 à vista, plano anual 3.597 à vista, ou até 12 vezes com juros. Caso você queira pagar por Pix ou queira conversar lá com a Letícia, tá? Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo, ela é minha assistente pessoal, ela que trabalha na mentoria, já é bom você conhecer ela também, que tem um descontinho lá no Pix, tá? Caso você tenha interesse, também vou deixar aqui o site da mentoria abaixo. E para você que está pensando em como estudar por flashcards, sabe que eu sou um grande fã do uso de flashcards na preparação, eu te apresento também o Memoriza, né? O Memoriza concurso, que tem aí o Memoriza para delegado de polícia, pessoal. O estudo por flashcards foi essencial na minha aprovação em 1 ano e 8 meses para delegado de polícia aqui no estado do Paraná. E tem a disciplina de noções de tecnologia aplicáveis e investigação criminal, obviamente, né? Dentro de informática. Então você tem acesso a todas essas disciplinas via flashcards daí, tá? Tem acesso a tudo isso daqui. Se você for aluno da mentoria, você ainda tem um desconto de 40%, tá? Apenas para alunos da mentoria. Se você não for aluno, você tem aqui esse cupom AlunoLP, 10% de desconto por tempo limitado para você adquirir aí o Memoriza Concurso, que é sensacional, tá, pessoal? No Memoriza Concurso você tem aqui, por exemplo, né, aqui um flashcard, né? A Dark Web é uma parte específica da Deep Web que é intencionalmente oculta e acessada usando redes como o navegador Tor. Isso daqui tá verdadeiro, né? Vai lá, clica para revelar a resposta, tá ali como verdadeiro, né? Com imagens ali tudo certinho para você, com o algoritmo de repetição espaçada melhor do mundo, e aí basta você utilizar o cupom AlunoLP. Tá certo, pessoal? Meu muito obrigado para você que está assistindo essa aula. Espero que você tenha gostado. Novamente, não estou cobrando nada por este curso, tá? Nada. Apenas a sua colaboração. Então vai lá, posta no Instagram, me assistindo aqui. Nesse momento, tira o celular,
Posta uma foto, me marca ali que eu já vou ficar extremamente feliz, tá? Extremamente feliz saber que eu tô te ajudando nessa trajetória para se tornar delegado de polícia. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Meu Instagram novamente, @delegado, tá? Vou deixar aqui, .lucaspetri. O que você precisar de mim é só mandar por lá, tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.